Robert, vamos falar um pouquinho do documentário. O documentário sobre as origens do jiu-jitsu. O que levou o Robert a ter esse desejo de fazer um trabalho de pesquisador, de historiador, quase que de arqueólogo, né? Para poder produzir a história verdadeira, fiel do jiu-jitsu. Como que surgiu essa ideia? Foi um processo também, tá? Eu tava lembrando disso hoje. Eu cheguei a trocar e-mails com o Roberto Leitão, isso uns 8 anos atrás, perguntando sobre a história da luta livre, né? Que eu queria entender melhor a luta livre, porque nesse eu achava que entendia a história do jiu-jitsu. Eu não entendia a origem da luta livre, porque eu não entendia por que alguns membros da luta livre usavam calça de kimono e tinham faixa. Aí eu falei assim, pô, deve ter tido... E tanto é que no jiu-jitsu, assim, os lutadores de jiu-jitsu chamavam de luta livre o sem kimono. O sem kimono era a luta livre. Entendeu? Então, assim, eu queria entender, assim, como que os dois estilos se interligavam, qual que era a relação e tal. Mas, assim, eu já tinha uma curiosidade, né? O meu primeiro professor em São Paulo foi Otávio de Almeida Júnior. O pai dele, Otávio de Almeida, era aluno do Jorge Gracie. Que eu nunca entendi por que o Jorge Gracie foi abafado. Eu sabia que existia, mas a história dele foi abafada. Então, no fundo da cabeça, eu sempre tive essa curiosidade de pesquisar, mas eu acho que precisava eu me aposentar para eu me dedicar. E quando eu me aposentei, eu comecei assim... Foi um aluno meu que me perguntou, né? Por que eu não tinha foto do Hélio e do Carlos na academia? Eu falei, olha, eu sou meio cético em relação a essa história e tal. É porque eu sei, assim, que eu sou formado em história. Então, eu sei como é que a história funciona, porque as humanas sempre foi uma área que me interessou muito. Né? Tanto quanto o jiu-jitsu. Assim, eu sempre gostei muito das humanas, porque o ser humano me fascina. E quando você entende um pouco de história, você entende que a odisseia humana ela não é linear, tá? Então, sempre que você vem com um encontro para mim, Cano, Maeda, Carlos, Hélio, eu vou aí, mano, não é tão simples. Eu te garanto que é mais complicado que isso, que sempre é. Né? Eu sempre me refiro, a história ela não é linear. A história é um arbusto. Ela é isso aqui, ó. É aquela... É um evento influenciando o outro. Ele não é uma linha reta. Não tem como você simplificar. É uma série de eventos, é uma série de... Uma coisa influenciando a outra. É muito complexo. História é demais. Então, quando eles simplificam, eu ficava desconfiado. Mas eu comecei a pesquisar. Eu encontrei um livro que eu tinha encontrado na casa de um aluno meu, que se chama Choque, de um autor que se chama Roberto Pedreira. O nome dele é de brasileiro, mas ele escreve em inglês. E foi o primeiro trabalho acadêmico que eu vi a respeito da história do jiu-jitsu. Eu nem desconfiava que isso existia. Então eu comprei os 3 volumes, também comprei o volume do Marcial Serrano em português, o Jawomori, Guardião Samurai e tal. E eu vi que eles contavam uma história que batia, né, mas que estava assim, muito diferente com aquela história da família Gracie. Não muito diferente, ela era diferente, né? Eu acho que assim, foi aquela coisa de omissão muito mais do que de mentira. Eu acho que a mentira não... Tem uns exageros ali e tal, mas foi mais omissão. Eu acho que esse foi o pecado, assim, se houve algum, foi esse. Mas eu não sei se foi tão desonesto assim, eu tenho minhas dúvidas, assim, eu fui amadurecendo conforme eu fui conhecendo a história. Eu acho que muitas pessoas teriam feito igual no lugar deles. Eu acho que é fácil acusar, né? Falar assim, vocês são errados, claro, né? Mas coloca o outro no lugar. É que nem política no Brasil, já viu? O cara fala de político. Bota ele de vereador lá pra você ver o que ele faz. Faz igual. Faz igualzinho. Então, assim, é fácil apontar o dedo, entendeu? Mas eu fui amadurecendo com a história, assim, mas eu sempre gostei de história. Eu tenho um livro que eu gosto muito, é um dos meus prediletos. Talvez você conheça, porque você morou aqui. Chama A People's History of the United States, do Howard Zinn. Sim. A história dos Estados Unidos contada de baixo, né? A história dos Estados Unidos contada da perspectiva do negro, do indígena, da mulher, do operário, do pobre. Não é história, né, linear de cima para baixo, é uma história orgânica, né, de baixo para cima. Então, para mim, esse livro é muito mais interessante que aquela história tradicional que tem aquele foco, assim, né, na história militar dos Estados Unidos, tal, mas a história do americano comum. Então, eu acho que no jiu-jitsu, a minha ambição era fazer algo parecido com o jiu-jitsu, a história do jiu-jitsu de baixo para cima. Quem são e quais os personagens, os eventos. É difícil fazer isso, porque as nossas fontes são muito limitadas, tá? Mas é legal, assim, você tentar buscar, contar a história com uma perspectiva diferente, com um viés que não seja aquela narrativa oficial e simplista. Sim. E então, para mim, isso aí deu um incentivo muito grande eu contar essa história de baixo para cima, porque eu acho uma maneira muito mais honesta de se contar a história.
né? Que não fica aquela coisa de quem escreveu história é a única narrativa. Eu acho que tomar muito cuidado com isso, né? Eu sempre uso isso como exemplo. Se o Hitler ganha a guerra, você acha que a gente estaria condenando ele hoje? Sim. Não, estaria sendo aplaudido. Hitler seria um herói. O Holocausto seria uma nota de rodapé na história. Ninguém lembraria. Não, teve aquele Holocausto, mas veja bem, não foi bem assim, né? Foi necessário. O mal melhorou, muito melhor hoje. Olha como nós estamos hoje, tal. Então é fácil você justificar quando você vence, né? Então eu acho que tomar muito cuidado com essa narrativa vitoriosa, porque ela ignora a narrativa de pessoas que estão ali. E não só, assim, vou te dar um exemplo. O Martin Luther King é o herói dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele foi o único. Sim. E aquelas outras centenas, milhares de pessoas que tomaram porrada na rua, né, que sofreram também, que organizaram com ele. Ele foi o porta-voz de um movimento que era muito maior que ele. Então, assim, é muito injusto você dar o crédito para ele e ignorar as pessoas que estavam por trás dele fazendo possível o movimento civil, direitos civis nos Estados Unidos. Então, esse tipo de história é a que me interessa e é essa história que nós queríamos contar no documentário, assim, de maneira bem mais humilde, né? Assim, quem sou eu para tentar corrigir tudo, mas a ambição era essa, desde o começo.